Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de XHTML e CSS. Nesse tutorial nós vamos aprender sobre espaçamento de células de uma tabela. Ou seja, continuem com essa tabela das pizzas que eu coloquei antes e nós vamos aprender sobre espaçamento. Então, primeiramente, vamos ver como nós podemos aumentar o tamanho de uma tabela. Do mesmo jeito que você faz com uma foto, você pode chegar numa tabela inteira e criar o atributo, por exemplo, height, que é aquele atributo de tamanho vertical, ou seja, altura. Você pode criar, exemplo, eu quero uma tabela de 400 pixels. Então o que é que acontece? Eu salvo aqui e agora eu tenho uma tabela inteira de 400 pixels. Ela vai espaçar para ter os 400 pixels. E eu também posso fazer isso com o comprimento. Eu posso colocar o width como igual a 500 pixels, por exemplo. Ou seja, ele aumenta aqui. Outra coisa que eu posso usar é de acordo com a porcentagem do espaço que nós temos no navegador. Ou seja, eu tenho esse espaço aqui no meu navegador, esse daqui todinho, e eu quero que a tabela ocupe 50% disso, em altura. Então o que é que eu faço? Na altura eu coloco 50%, e no comprimento eu coloco 50%, e aí ela vai colocar em 50%. Ela vai ocupar 50% do que for necessário. Isso, pronto. Pronto, tudo certinho. Então, vamos ao próximo. E se, vamos voltar isso daqui, tudinho. E se eu quiser separar as células? Ou seja, cada um desses daqui é uma célula. Eu quero deixar elas mais separadas umas das outras. Ou seja, eu quero que elas fiquem mais soltas, não tão fechadinhas como estão aqui. Então eu coloco cell, deixa eu vir aqui no documento, coloca um atributo chamado cell spacing igual a seja lá quanto você quiser de espaço. Eu quero, por exemplo, 10 pixels. Então eu vou cell spacing igual a 10. E vejam que as células são esses quadrados. Elas estão separadas umas das outras em 10 pixels. Elas têm um espaçamento de 10 pixels uma da outra. Mas se eu quiser que esse espaçamento atinja só o conteúdo da célula e não o quadrado em si, o que é que eu faço? Eu crio um outro atributo chamado cell padding, que é padding. Então eu coloco, por exemplo, a mesma coisa, 10 em cell padding, salvo e venho aqui quando eu recarregar. Percebam que agora o espaçamento interno do conteúdo é de 10 pixels. Ou seja, tirando o cell spacing para 0, as células seriam juntadas, seriam bem juntazinhas, mas o conteúdo continuaria separado da borda. Ela ficaria separado da borda. Tentem entender bem que cell spacing é espaço da célula e cell padding é espaço do conteúdo. Muita gente confunde isso daí e termina não tendo dificuldade na hora de fazer um design exatamente por causa disso. Era isso, gente. Tenham um ótimo dia e até a próxima, onde nós vamos começar listas. Até mais.